vocês acharam que eu ia botar uma outra música? Não, né, pô? Claro, pô. Essa música foi lançada em 86, os Titãs estavam lançando aquele célebre disco, o Cabeça Dinossauro. Hoje tende a ser bem diferente, né? Suponho que a música, se fosse escrita hoje, talvez tivesse uns versos um pouquinho diferentes, iria colocar algumas formações um pouco diferentes. Não é só papai, mamãe, titia, filhos de pais separados que convivem com os chamados irmãos de criação, que vieram também de casamentos desfeitos, jovens que são adotados por casais de pessoas do mesmo sexo, padrastos e madrastas que são praticamente pais e mães, enfim, tem de tudo agora. Pois é, enquanto o direito tenta acompanhar toda essa mudança, essa revolução aí no quadro da família, como sempre, essas questões também se impõem sobre a escola. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Frequência Baiana com as nossas convidadas. Estão aqui com a gente hoje, em nosso estúdio, a advogada especializada em Direito da Família, Fernanda Barreto. Boa noite. Boa noite, Renato. E também estamos com a colunista da revista Pais e Filhos e do blog Filhosofar, Lígia Pacheco. Tudo bem, Lígia? Boa noite a todos. Bom, vamos começar aqui. Agora, hoje é mais fácil, né? Primeiras Damas está muito mais fácil hoje. Mas assim, Fernanda, hoje a gente vem colocando assim muito... hoje tem chamado uma certa atenção a tal da paternidade socioafetiva. Eu vou dizer aqui, eu era absolutamente ignaro com relação a isso. Eu não sabia. Eu também não sei isso aqui não. Paternidade socioafetiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, e quem sabe até talvez o nosso ouvinte também não saiba, como eu também não sei, o que vem a ser isso. Parece que, pelo que eu entendi, uma criança pode hoje, pelo menos algum precedente me parece, para uma criança, até na carteira de identidade, a menção de mais de um pai. É isso mesmo? Renato, Patrícia, Felipe, amigos da Band, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E esse assunto é um assunto de extrema relevância, Renato. Você começou tocando num ponto fundamental para que a gente possa entender essa questão da multiplicidade das configurações de tipos de família, de entidades familiares que a gente tem hoje. De fato, a música dos Titãs fica datada se você pensar que a família hoje não é mais papai, mamãe e filhinhos. Hoje a família engloba todas essas modificações que o Felipe acabou de mencionar, engloba a família homoafetiva, engloba a família monoparental, que é a família que vem da convivência de pai ou mãe divorciados, pai ou mãe viúvos ou solteiros só com seus filhos, e a questão da paternidade socioafetiva. O que seria a paternidade socioafetiva em si? Ou o vínculo parental socioafetivo, porque ele pode ser tanto com o pai quanto com a mãe. É uma filiação que é constituída não em função do vínculo biológico, do elemento biológico, aquilo que se prova pelo exame de DNA, mas é uma filiação que se constitui e é reconhecida juridicamente em função de uma convivência socioafetiva. A convivência socioafetiva significa uma convivência ampla como pai ou mãe e filho, né? Um reconhecimento mútuo de pai ou mãe e filhos, né? Um reconhecimento recíproco, um filho que se sente filho de determinado pai ou de determinada mãe, de quem não é biologicamente descendente, e um pai ou uma mãe que se comporta como se fosse pai ou mãe daquela criança de quem não deu a quem não deu a luz biologicamente. É bilateral isso. Bilateral. Há uma necessidade de convivência, embora não uma necessidade de aquiescência. Em que sentido? Não é necessário que o pai queira e diga que queira ser pai, ou que a mãe diga eu quero ser mãe. O que é necessário é que a vida, na convivência da vida, esse vínculo vá se configurando, que essa realidade se torne uma realidade da vida. Então, hoje o direito admite que a filiação ela pode ser jurídica, né, uma filiação registral, como aquele homem que registra um filho que não é dele como filho, né, e se torna pai por registro. A filiação pode ter origem biológica, que é a prova do exame de DNA, e pode também ter a origem socioafetiva. E só para a gente deixar claro, o vínculo socioafetivo hoje, para o STJ, né, para o Superior Tribunal de Justiça, ele tem até mais peso do que o vínculo biológico, pura e simplesmente. Agora, Lígia, há quem defenda que a escola, que é aí também uma célula, né, da sociedade importante, deve se limitar a tratar de conteúdos programáticos e não caberia tratar de assuntos que dizem respeito à família dos alunos. Isso é possível? Tem algumas escolas que já têm uma experiência mais aberta que, por exemplo, não celebram mais o dia do pai, da mãe, da avó, mas o dia da família, entendendo família com toda essa complexidade que nós estamos falando. Tanto a escola quanto a família, elas fazem parte de um contexto muito mais amplo, onde cada parte, né, econômica, política, cultural, social, elas vão se modificando e vão interferindo nas modificações, tanto da escola quanto da família. A família, nas últimas décadas, sofreu modificações profundas, como em várias outras áreas também, tanto na sua função, na sua natureza, na sua composição e nas suas concepções.
Então, a escola precisa rever isso. Isso é muito comum hoje, a gente não vê realmente mais dia de pai e mãe, porque as famílias estão diferenciadas. Então, encontra-se hoje, na maioria das escolas, dia da família. Inclusive, no livro didático, a gente encontra, antes você encontrava aquela clássica figurinha do pai lendo jornal, da mãe servindo café para o pai, as crianças brincando no tapete, isso compondo a família. Hoje, em muitos livros didáticos atuais, há várias configurações de família em que a criança vai marcar a sua e ainda há um quadro em branco caso a criança não encontre a família dela ali configurada, para ela desenhar essa nova forma de família. Então, eu acho que a escola deve sim lidar com isso, com essas novas, inclusive para quebrar preconceitos que a gente ainda vê muito. Eu, por exemplo, meus pais se separaram na década de 70 e eu tive que mudar de escola, perdi todos os meus amigos, eu era criança, morava em São Paulo, 2 escolas não nos aceitaram porque éramos filhos de pais separados, porque seríamos má influências para aquelas outras crianças. Veja que 25 anos depois, minha filha estava com 2 anos e pouco, chega chorando da educação infantil, querendo saber quando nós iríamos nos separar, porque ela era a única que tinha pais casados. Então, em 20 anos, eu era um ET na escola e 20 anos depois, minha filha passou a ser o ET, né? Pela razão oposta. Então, é uma mudança, é um processo. E rápido, né? É lento e rápido, né? Isso que é interessante, porque hoje, que escola ousaria fechar as portas para filhos de pais separados? Só se ela quisesse fechar as portas. Então, veja como é rápido. Então, hoje, essas novas configurações, a gente está vendo ainda, a escola trabalha com muita superficialidade, ainda tem alguns preconceitos, você vê na sala de aula que ainda, quando a criança tem 2 pais, 2 mães, não é tão comum. Até eu ouvi o depoimento de uma mãe homossexual dizendo que ela não vê problema na escola, mas com certeza a escola a vê como problema, né? Então, em relação aos outros pais, há muito ainda o que caminhar. Mas como a gente viu, é rápido esse processo. Eu falo sempre sobre essa questão homossexual, sobre esse debate aí sobre homossexualidade. Todo mundo hoje em dia ainda vira notícia, Daniela Mercury assumir um romance, por exemplo, com uma jornalista, com uma mulher. Mas daqui a 20 anos isso aí não vai ser nada. Eu acredito que a gente vai caminhando, né, para frente. E aí eu acho que daqui a 20 anos isso aí vai ser, como você disse, um exemplo completamente... Isso existia há 20 anos, algo surreal, né? No álbum de família vejo a vida e me espanto, pois não compreendo. Hoje a gente fala sobre as novas configurações familiares e o quanto o direito e a escola têm acompanhado essas mudanças. A gente recebe a advogada especializada em direito da família, Fernanda Barreto, e também a colunista da revista Pais e Filhos e do blog Filhosofar, Lígia Pacheco. Lígia, as crianças podem ser hostilizadas aí pelos próprios colegas por terem 2 pais, 2 mães ou algo que fuja aí dessa arrumação tradicional que, como a gente já percebeu aqui no comecinho da conversa, está até meio que desatualizada. Qual o papel da escola nesse sentido? Bom, no ambiente familiar é comum, não é bom, mas é comum qualquer diferente ser ironizado, ser alvo de piada. Seja o gordinho, o narigudo, o magricelo, o baixinho. A criança tem realmente essa crueldade. E não vai ser diferente ela tendo 2 pais, 2 mães. Então, qualquer ser diferente vai ter essa chacota. O que a escola deve fazer? Trabalhar com a diversidade, vendo o que é importante para cada criança, vendo aquela diversidade que é importante, que ela deve ser respeitada e que ela é favorável para um conjunto, para uma comunicação, para um grupo. Quanto mais diferentes formos, melhor. Então, cabe à escola trabalhar com essas diversidades e o que é ser normal, né? Eu estive uma vez numa sociedade em que todos tinham os pés virados para trás. Eu comecei a ser observada pelo grupo como sendo uma anormal, ou seja, porque eu tinha os meus pés virados para frente. Então, ali me caiu a ficha. Aí eu pensei, o que é ser normal, né? Então, eu acho que a escola tem que trabalhar isso independente da diversidade de cada um. Uma coisa que ficou me ocorrendo agora foi aquela velha dinâmica, né, que o professor faz com crianças e elas começam a desenhar, né? E no desenho elas contam suas narrativas imaginárias ou concretas e aí começam a desenhar
Não, esse aqui é meu pai, esse aqui também, e por aí vai. Como é que esses momentos de interação controlados, mediados por um professor, na verdade o que eu quero perguntar é, o que é que o professor precisa ter de bagagem, que às vezes não é aprendida na formação dele, pregressa a entrada daquela escola, né? O que é que ele precisa fazer para poder se atualizar? O que é que é mais importante que ele tem em mente para poder lidar com esses novos arranjos? Em primeiro lugar, o professor deve trabalhar com as próprias concepções, né? Na formação, ele não é trabalhado a repensar essas concepções. Então, eu sugiro que cada professor repense como que vê a sociedade, essas mudanças, o que tem ocorrido, para que ele não haja com preconceito, aquele conceito pré-formulado, né, de acordo com os condicionamentos que ele traz da sua própria formação. O mundo mudou e eu trago nesse novo mundo concepções antigas, roupas que já não me cabem mais. Então, o que eu preciso? Eu sempre digo, cada professor deve fazer uma faxina nas suas concepções, diariamente, semanalmente, de tudo como está vendo, como está percebendo essas novas mudanças. Porque acontece de crianças fazerem desenhos, por exemplo, de 2 pais, e o professor agir, fala, não, isso não deve ser tratado aqui. Quer dizer, um grande motivo, um grande momento para se discutir a questão, mas o professor não se vê preparado ainda com o preconceito, atrapalhando não só aquela formação de conceitos nas crianças, mas a própria. E a criança é a que tem menos preconceito, porque ela ainda está formando os conceitos. Então, aproveitar dessa facilidade da criança e o professor fazer essa faxina mental, não seria, né, uma lavagem cerebral, mas está pensando nos seus conceitos diariamente, não só em relação à família, mas em todas as concepções. Agora, Fernanda, uma dúvida, o que vale, né? Acaba valendo do ponto de vista do direito, o que pode, não pode? Eu fico pensando, por exemplo, numa escola tradicional, uma escola confessional, temos muitas na cidade, escolas tradicionais que adotam, né, uma linha católica ou evangélica. Dentro desse contexto, uma criança que traz um núcleo familiar diferenciado, dentro desses novos padrões, a escola pode dizer, olha, por exemplo, lá nos seus ritos, nas suas atividades, não permitir que ela participe. Como é que funciona isso? O que é que pode, o que é que não pode acontecer? Bom, Patrícia, isso é uma questão complexa, né, porque envolve o campo da autonomia privada, obviamente, da escola, que tem a sua linha, que tem, né, a sua formação e aquilo que quer ensinar, a sua cátedra, enfim, a sua linha de formação ideológica, mas nós vivemos num Estado democrático de direito, cuja lei principal é a Constituição Federal de 88, e ela consagra, né, a pluralidade e a diversidade. Ela é uma Constituição democrática, não à toa apelidada de uma Constituição cidadã, e uma Constituição que, inclusive, nos consagra como um Estado laico. Então, a discriminação, por exemplo, né, a discriminação por questões religiosas, né, ainda que no âmbito de uma escola religiosa, pode não ser encarada de uma forma positiva. Se essa questão chegar ao judiciário, por exemplo, né, isso pode não ter uma resposta favorável à escola. Porque ainda que a escola tenha uma linha e uma doutrina de inclinação, por exemplo, eu estudei no colégio católico, e no meu colégio católico eu convivi com colegas judeus. Por exemplo, eu tenho um primo que é judeu, estudou no mesmo colégio que eu, e a escola não o obrigava, por exemplo, a assistir aula de religião. Ele era dispensado, ele não tinha falta, ele não precisava fazer avaliações. Isso é respeito à diversidade. A criança estuda ali para ter uma formação geral, mas ela não precisava fazer a formação na religião que não era dela. Da mesma forma, a pluralidade familiar deve ser, ao meu viso, respeitada pela escola. Ainda que a escola tenha uma inclinação, né, religiosa, católica, evangélica, enfim, ela existe dentro de um Estado democrático de direito que consagra no artigo 226 da Constituição a família plural, as várias formas de família. Se a família homoafetiva, por exemplo, hoje, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, se a família monoparental, a família de pais divorciados, né, essas famílias são recebidas como famílias, consideradas juridicamente como família, a escola não pode ter um entendimento diverso. Senão, inclusive, nós, né, estaríamos novamente tratando daquilo que Lígia falou há pouco, que foi a realidade dela enquanto criança, filha de pais separados, discriminação. Tá? Então, no meu viso, não é possível.
A gente volta daqui a pouco a esse assunto. Você, inclusive, pode participar. Mande SMS, mensagem de texto do seu celular para 72250, 72250. Coloque BN de Band News antes do seu texto. Se identifique se quiser para a gente ler o seu nome no ar. O custo é de 31 centavos, mais impostos. Mande sua opinião, seu caso, sua pergunta, sua dúvida. Fique à vontade. Tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm_SSA. Hoje a gente fala sobre as novas configurações familiares e o quanto o direito e a escola têm conseguido acompanhar essas mudanças. A gente recebe a advogada especializada em direito da família, Fernanda Barreto, e a colunista da revista Pais e Filhos e do blog Filhosofar, Lígia Pacheco. Fernanda, a justiça hoje reconhece nessas possibilidades de configurações, a justiça reconhece avanços, por exemplo, no campo da alienação parental, que parece ser talvez o desdobramento mais traumático que pode haver depois que um casal com um filho se separa? Perfeito, Renato. Vem reconhecendo sim. A alienação parental é um fenômeno, né, que significa manipular o filho para implantar, ou o filho ou outro parente da família que manipule a criança, para implantar nessa criança falsas memórias, para que ela comece a odiar, para que ela comece a detestar e a não querer conviver com o outro genitor, com os membros da família deste. Isso impacta, inclusive, na escola, né? Impacta sim, impacta sim. Existem pesquisas que demonstram, né, que nas primeiras fases da alienação parental, em que ela ainda é mais leve, existe uma queda de rendimento escolar, existem problemas relacionados à escola. Quando a alienação já é mais grave, os problemas se tornam quase que imperceptíveis, porque a criança, ela acredita firmemente que ela viveu uma determinada situação e ela não consegue mais discernir a realidade, então ela não sabe que está sendo vítima de uma violência. Então o comportamento dela tende a ser mais o de uma criança que, embora vítima de uma violência, ela não sente a violência como acontecendo, né? Ela acredita simplesmente que o pai não gosta, que o pai não quer conviver, enfim. Isso acontece até porque o pai, às vezes, é até impedido de entrar, por exemplo, para pegar a criança na escola, coisas Acontece assim. sim, e a gente vem propugnando por uma atuação conjunta com as escolas para que elas não sejam usadas como instrumento de manipulação, tá? Para que os pais não possam justamente, aquele que tem a guarda, que normalmente é a mãe, né? Embora a guarda exclusiva não seja mais a nossa regra é a guarda compartilhada, muitas vezes a gente ainda tem a realidade da guarda exclusiva e da guarda materna, pelo menos durante a primeira infância. E muitas vezes a mãe usa a escola, né? Pede à escola, a direção da escola, aos professores que não repassem as informações sobre a vida escolar para o outro genitor, que não contem das notas, das festas, que não deixem o pai participar das reuniões e que não deixem o pai visitar o filho na escola, e isso não é possível. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi reformada recentemente para explicitar que, mesmo aquele que não tem a guarda, se é pai ou é mãe, ou seja, tem poder familiar, tem direito a ampla informação e amplo acesso à criança. Agora, Lígia, aí lembrando aí das reuniões de pais, né, com a escola, a gente sempre imagina essas novas configurações familiares. Os pais aí dessas novas configurações familiares devem chegar na reunião dizendo para todo mundo como é que funciona essa família, ou não, entra na sua como os outros pais e participa daquela reunião, ou o que é que você acha que deve ser? Como ele deve lidar nesse momento em que ele tem que se expor ali durante uma reunião de pais, onde a maioria ainda é de famílias, digamos, com configuração tradicional? Eu acho que ao você entrar na reunião, você já deixa claro, né? Não precisa ficar explicitando, as pessoas estão vendo como ocorre, e em geral os filhos já começam a falar de como se compõe a família, então todos acabam entrando na reunião já sabendo mais ou menos como se configuram as famílias. Então, não acho que haja necessidade, eu acho até preconceituoso você chegar e falar, eu sou uma família diferenciada por isso, por aquilo. Quer dizer, todos ali, viva a diversidade. Claro. Tá certo, a gente conversou aqui hoje sobre essas novas configurações familiares, o quanto a escola e o quanto o direito tem conseguido acompanhar esses novos arranjos, e recebemos aqui a advogada especializada em direito da família, Fernanda Barreto, e também a colunista da revista Pais e Filhos e do blog Filhosofar, Lígia Pacheco. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês.